A CPI do MST dedicou a sessão de hoje à votação de requerimentos. O colegiado aprovou a convocação de José Rodrigo Quaresma, gerente executivo administrativo do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas. A sessão também foi marcada por embate entre governistas e parlamentares de oposição pelo controle do colegiado. A nossa repórter Marina Demore traz os detalhes para a gente. Ela acompanhou a sessão durante a manhã e também agora à tarde. Não é isso, Marina? Boa noite. Isso mesmo, Leandro. Boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Foi sim mais uma sessão marcada então pelo embate entre parlamentares da base governista e também da oposição. Mais cedo, inclusive, o relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, tinha dito à CNN que hoje seria um dia bastante importante para a comissão. Ele considerou o dia de hoje como um dia D para a CPI. Houve votação, foi uma sessão dedicada, então, para a votação de requerimentos. 20 requerimentos foram colocados em pauta e apenas 2 foram aprovados. Foram aprovadas as convocações de José Rodrigo Marques Quaresma, que é gerente executivo administrativo do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, e também a convocação de Jaime Messias Silva, que é diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária também de Alagoas. Esses requerimentos tiveram uma votação bastante apertada na CPI. A gente vem acompanhando os trabalhos da comissão ao longo dos últimos meses, né? A CPI que começou ali com uma maioria de parlamentares da oposição, depois essa comissão passou a ter uma maioria de parlamentares justamente da base governista, o que na avaliação do relator, que é da oposição, poderia prejudicar os trabalhos que estavam sendo feitos de apuração, ali, de investigação em relação às ações do Movimento de Trabalhadores Sem Terra. E há alguns dias já vem havendo, então, essa discussão, justamente essa negociação do relator e também de outros parlamentares para que a CPI volte a ter uma maioria de parlamentares da oposição ao governo. Agora, qual que é a expectativa, Leandro? Na próxima segunda-feira, Ricardo Salles deve apresentar o seu parecer final em relação aos trabalhos que foram feitos pela CPI nas últimas semanas. Claro que a gente vai ficar de olho, já existe, por exemplo, a indicação de que Salles indicie pelo menos 5 pessoas que foram ouvidas durante os trabalhos aqui no Congresso Nacional. Eu volto com você. Obrigado, Marina. Marina Demore falando ao vivo do Congresso Nacional. Clarissa, tudo indica, ou seja, já ficou claro já por causa desse aperto aí na votação, que a CPI não será prorrogada. Havia uma expectativa de conversa. Ontem, o próprio presidente da CPI do MST falou para a CNN que gostaria que a CPI fosse prorrogada, iria conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mas não vingou, acho que em função tanto do placar de hoje, que foi um placar apertado. Eu acho que a oposição comemorou um pouco antes da hora, né? A gente viu aqui, inclusive, o deputado Kim Kataguiri, durante uma sessão da CPI, chegar a cantar a vitória, dizendo que a CPI ia voltar a ter maioria na oposição e os requerimentos iam ser aprovados. Isso não se concretizou e a gente sabe que nos bastidores tudo que a gente está conversando aqui desde o começo do programa está relacionado, em especial à reforma ministerial. Vamos lembrar, o que tirou a maioria dos votos da oposição na CPI do MST foi a articulação feita pelo governo Lula em conjunto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que permitiu a substituição de alguns parlamentares, o que acabou impactando ali no placar da comissão. Isso interfere na possibilidade de prorrogação e interfere também na votação do relatório que vai ser apresentado por Ricardo Salles. Cheguei a falar aqui no comecinho da semana, ou na semana passada, já nem lembro mais, que o governo Lula está falando em, quem sabe, tentar articular ali nos bastidores a votação a apresentação de um voto em separado, ou seja, tentar derrotar Ricardo Salles ali. Tem gente que fala em relatório alternativo, essa discussão eu ainda não ouço com tanta clareza, mas tem quem fale no assunto.
E se essa reforma ministerial sai amanhã e partidos como PP e republicanos, que ajudavam a dar essa maioria para a oposição, passam a aderir formalmente à base do governo Lula, tudo isso pode impactar nesse placar e na capacidade dessa CPI de trazer aí o resultado que Ricardo Salles esperava. Vamos ver então o momento da comissão em que a oposição entoou o canto de a CPI voltou. Vamos ver. Requerimento de votação pelo processo nominal, requerimento de retirada de pauta. A CPI voltou, mas mesmo assim não vai ser prorrogada, né, Hélio? Pois é, assim, houve uma manobra, né, Leandro, de neutralizar a CPI do governo em conjunto com Arthur Lira. E eu estou até impressionado que ainda haja uma certa sobrevida dessa CPI. Mal ou bem, aos trancos e barrancos, estão tentando aí, quase conseguiram aprovar os requerimentos. Tinha os pedidos do Kim Kataguiri, que a Clarissa mencionou, de quebrar o sigilo fiscal, telemático, bancário, do José Rainha e do Stedley. Então, acho que isso não foi votado, mas bateu na trave. Só essa movimentação já me surpreende, porque com a articulação que foi feita para neutralizar a CPI, já era para estar acabando. Agora, o que está se comentando aí na imprensa, em Brasília, é que o Salles ele tem elementos para pedir o indiciamento de um deputado do PT relativo aos crimes cometidos nas invasões do sul da Bahia e que isso possivelmente estará no relatório final. Essa que eu acho que é a novidade interessante do dia. A CPI voltou com a maioria, um pouco dividida, mas a maioria da oposição, Clarissa, mas mesmo assim a questão de não conseguir prorrogar foi uma perda. Eu acho que já é um sinal de perda, mas vamos conversar também. A partir do momento em que tem essa queda de braço, com um grupo liderado por Arthur Lira, a possibilidade da oposição começar a perder força nessa comissão acaba não sendo interessante também para o grupo ali de Ricardo Salles e para a oposição em geral querer essa prorrogação se o cenário político ali no Congresso Nacional passa a ser menos favorável aos oposicionistas. Essa já era uma comissão que tinha virado uma espécie de berço ali da oposição ao governo Lula, justamente porque na CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, a maioria governista estava ali bem consolidada desde o início dessas negociações. Tanto é que a gente viu, inclusive, a CPI do MST ser desvirtuada em alguns pontos ali, né? Começou a se tentar querer puxar demais a coisa do ministro G. Dias, por exemplo, para tentar emplacar ali assuntos que não tem nada a ver com a investigação. Chegou a se falar até em trazer para o âmbito da CPI do MST questões relacionadas ao movimento do sem-teto em São Paulo, uma clara manobra de olho nas eleições municipais, porque a gente tem um dos principais pré-candidatos aqui, a Guilherme Boulos, que tem relação com o movimento do sem-teto, ou seja, uma coisa sem pé nem cabeça. Nesse cenário novo, com o governo Lula, com a sua base um pouco mais articulada e uma reforma ministerial concretizada, pode ficar mais difícil. Aí, às vezes, é melhor encerrar a CPI agora do que encerrar daqui a algum tempo em condição pior ainda. Só complementar a informação que eu dei, o deputado que eu mencionei aqui, o Salles, diz que tem elementos para pedir um indiciamento relativo aos crimes no sul da Bahia, se chama deputado Valmir Assunção. Chico, segundo fontes aí lá no Congresso Nacional, parlamentares comentaram que é um movimento forte, não só para não prorrogar a CPI do MST, mas também todas as CPIs que estão em andamento na Câmara dos Deputados. O governo nenhum gosta de CPI, né? Mesmo a CPMI dos atos de 8 de janeiro, o governo se posicionou contra, né? No início ali, depois teve que apoiar, né, e pegar alguns dos cargos que são importantes. Agora a oposição aqui meio que está lastimando de ter a CPMI. Enfim, ninguém gosta de CPI, governo nenhum. Então a ideia é que realmente se encerre logo, né? Da MST,
não trouxe nada de novo, né? E CPI, sei lá, já cobri várias CPIs aqui, Clarissa também, você também, Leandro. A gente sabe que depois de um tempo ali, as CPIs viram mais uma propaganda pessoal de cada deputado do que uma ânsia de investigar fatos de verdade, né? Então, os deputados que fazem parte, principalmente que estão na linha de frente, eles adoram ali ficar falando essas coisas de que não, vamos indiciar, vamos pedir a quebra de sigilo de não sei o quê. A gente que já acompanhou muitas CPIs aqui, putz, quantas quebras de sigilos nós já vimos, né, em CPIs, ou quantos requerimentos aprovados para convocar pessoas que depois não se materializam, né? Ou então você não tem tempo de olhar exatamente os documentos que sejam. Ou seja, as CPIs servem apenas para uma questão meramente política, porque faz tempo que você não consegue trazer fatos de verdade, fatos novos. A gente lembra, Petrobras, por exemplo, teve 2 CPIs, né? Uma no Senado, depois outra na Câmara. Então, são várias CPIs. Tudo agora se faz CPIs. Mas virou uma coisa para você aparecer nas mídias sociais, aparecer na TV. E é fácil, né? O deputado sai lá e fala, apresentei um requerimento para quebrar sigilo dessa pessoa, ou para convocar aquela outra, e a gente sabe o que é, né? Você colocar uma pessoa em frente ali para depor numa CPI, o constrangimento que é, né? Então, tudo é político, né? Infelizmente, tudo é político. Agora, realmente, essa CPI não avançou em nada do MST, não tem mais que sobreviver, né? Esse canto feito aí que vocês mostraram agora há pouco, que a CNN mostrou, a CPI voltou para estaca zero, praticamente, né? Porque não vai ter grandes coisas para revelar. E o indiciamento do deputado, se conseguir, né? Vamos ver, porque a gente lembra que líderes podem mudar as pessoas que estão, né? Os indicados lá. Dependendo, como a Clarissa bem lembrou, se a reforma ministerial for bem sucedida, se agradar mais ou menos ali, pode ser que no relatório final, na votação, os líderes mudem novamente, coloquem mais pessoas mais próximas ainda ao governo e que derrotem o texto do deputado Ricardo Salles e sai de mãos abanando, né? Vamos esperar aí para ver, mas eu acho que está com cara de que a semana que vem deve acabar essa CPI.